Deus vai te abençoar demais. Olha o que diz aqui em Provérbios 29, 16. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado. Mas os justos verão a queda deles. Isso é fato. Se o ímpio prospera, prospera o pecado. Porque quando uma pessoa vive de forma ímpia, na impiedade, na iniquidade, tudo que ele faz é para agradar a carne e o que ele tem, ele usa para financiar o pecado. Ele usa para o mal. Quantas histórias de pessoas que gastam, assim, valores altíssimos com a prostituição, com vícios. O dinheiro que ganha é para financiar o pecado. Quantas pessoas viciadas em pornografia investem altos valores em pornografia. Nós já pegamos casos, vários, mas um específico. A pessoa, quando recebeu o Senhor como Salvador, pediu ao pastor que fosse com ele fazer uma limpeza na casa. Eles encheram a carroceria de uma caminhonete de fitas, revistas, objetos pornográficos, objetos comprados em sex shop. Eram tantas fitas, com assim, tantos filmes, pornografia por todo lado. A casa dessa pessoa estava repleta de material pornográfico. A pessoa usava, ela tinha um vício. O vício era algo que tomava conta dela. Ela não bebia, ela não fumava, ela não usava outro tipo de droga, mas ela vivia totalmente controlada. Ela era dominada pela pornografia. Totalmente dominada. Então, por muito tempo, aquele homem financiou o pecado. A indústria da pornografia. Ele ia lá e financiava, porque ele comprava. Quando você assiste, quando você compra, você está financiando o pecado. Quando você contrata ali um pacote de TV a cabo e pega canais desse teor, que contém teor pornográfico, você está financiando. Mas não só isso. Tem várias maneiras de você financiar o pecado. Quando você é dominado pelo vício também, seja o tabagismo, bebida alcoólica, você está financiando. E por aí vai. Drogas ilícitas. Você vai financiando o crime, o tráfico, porque você vai lá e compra. Você está fazendo uso daquilo. Então, quando o ímpio prospera, o pecado também prospera. Porque o ímpio, ele tende a usar tudo que ele tem, a vida, o tempo, a energia, o dinheiro, para financiar o pecado. Quando você assiste um filme que vai contra a palavra de Deus,
você está financiando o pecado. Você vai ao cinema para assistir alguma coisa bizarra, você está financiando o pecado. E por aí vai. E sabe o que é terrível? É que tem muitos cristãos que financiam o pecado. Porque tem cristãos que são viciados em pornografia. Assistem coisas que vão contra a palavra de Deus. Compram coisas. Tem cristãos que vão a sex shop e compram aquele material. E dizem, não, é para usar, eu vou usar com o meu marido, com a minha mulher, tudo bem. Você tem certeza que tudo bem? Quem disse a você que tudo bem? Quem? A Bíblia manda que cada um ande em temor e que o leito do casal seja mantido sem mácula, sem mancha nenhuma. Então, talvez você está aí e pergunta por que você não tem paz, não tem vida, não tem alegria. E talvez você é um cristão. Mas você usa a sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro para fazer o pecado, como está aqui, ó, o pecado prosperar. Talvez você tenha feito o pecado prosperar, porque você financia o pecado. Dá uma olhada aí. Abra o leque. Porque quando você se envolve em algo que Deus não apoia, que Ele não está, que a palavra condena, você está financiando o pecado. Você está apoiando o pecado. Você está fazendo o pecado prosperar. Quando você se alia a uma coisa errada, quando você está do lado errado, quando você apoia algo errado, você está levando o pecado a prosperar. Quando você se envolve em algo ilícito, você está fazendo com que o pecado prospere. E você pode ser aí ser uma pessoa que só simpatiza, não pratica o cristianismo e não está nada bem a sua vida, mas também dê uma olhada aí. Quantas coisas que você faz, você está envolvido, envolvida, que tem feito com que o pecado prospere. A cada dia. Nós poderíamos falar, assim, desse assunto muito tempo. Porque tem várias formas de você levar o pecado a prosperar. É por isso que o ímpio não vai longe, a vida do ímpio não prospera. Não vai. Uma hora ele cai, como está escrito aqui. Mas os justos verão a queda deles. O ímpio sempre cai. Pode até demorar, mas ele cai. Porque quando ele vive de forma ímpia, pecaminosa, ele vai fazer com que o pecado cresça. Todo dia nós vemos pessoas defendendo o pecado, fazendo leis para apoiar o pecado, aquilo que a Bíblia condena. Ai dessas pessoas, que além de apoiar, ainda defendem e lutam para consolidar aquilo e assegurar através de leis. Então, é bom que você pense, porque talvez você está aí e até diz que é um cristão, mas você tem atitudes que são totalmente ímpias e de ímpio você só espera coisa ímpia. E você tem financiado, tem feito
prosperar o pecado. Prosperar. Quando você apoia algo que a Bíblia condena, você está fazendo com que o pecado prospere. Será que ao invés de você combater o pecado, você tem feito ele prosperar? Dê uma olhada aí na sua vida. Porque se você pende para os vícios, se você pode até dizer assim, não, eu não bebo, eu não fumo, eu não me drogo de forma nenhuma. Ah, mas quando eu recebo os meus parentes que gostam, eu abasteço a minha geladeira com bebida. Eu poderia contar várias histórias de gente que pessoas que se diziam cristãs, mas toda vez, eu tenho 2 casos muito sérios. Um foi de um casal de evangélicos que no casamento, assim, o casamento foi regado a bebida porque os parentes bebiam. Agora, o casamento era deles. Eles deveriam ter dado o quê? Um exemplo de fé. Eles deveriam ter agido de forma temente a Deus e dito não. Né? Você vem ao meu casamento, eu estou te convidando e você vai desfrutar aqui do que tiver. Água, suco, refrigerante, etc. Bebida alcoólica, não. Não. Mas regaram o casamento a bebida. Evangélicos, 4 meses depois, estavam se separando. 4 meses depois, entrou uma força tão demoníaca, que por fim, a igreja lutou para organizar. Eles não faziam parte do nosso ministério. Um deles é que veio pedir ajuda, mas a primeira coisa que a moça disse foi: eu tenho consciência que nós atraímos uma maldição, porque ao invés de nós termos dado um bom exemplo, nós servíamos bebida, vinho, um monte de cerveja, chopp, porque os parentes bebiam. E ali nós pegamos um problema para a nossa vida, quando nós deveríamos ter dado um bom testemunho, exemplo, de termos sido exemplos de fé, da prática de uma fé viva. Nós agimos igualzinho os ímpios. Era uma festa de ímpio. E um outro, no aniversário de 1 ano da criança. O aniversário de 1 ano de uma criança que foi concebida por milagre, por bênção de Deus, também foi regado a bebida, cerveja, chopp, tudo mais. Resultado? Uma decadência absurda. Uma maldição se instalou. Que assim, sabe quando a vida da pessoa seca? Então, passou a não frutificou mais. Então, peraí, você é cristão? O seu comportamento deve ser como? De temor, exemplar. Você não pode levar o pecado a prosperar, financiar o pecado. Quando meus filhos casaram, os 2 casaram no mesmo dia, foi uma reunião, uma cerimônia, algo pequeno, para poucas pessoas, só para a família e algumas pessoas amigas. De forma alguma eu permiti
Porque muitos que iam, bebiam. Mas eram nossos convidados. Então, servimos água, suco, refrigerantes. Não. Bebida alcoólica de forma nenhuma. Mas abra o leque aí. Observe. Dê uma olhada na sua vida. Como você tem procedido? Qual o seu comportamento? Você financia o pecado? Você tem feito o pecado prosperar? Quando você vai lá e faz algo que a palavra condena, apoia algo, está do lado de algo que é errado, quando você fica do lado errado, quando você apoia algo que a palavra de Deus condena, você está levando o pecado a prosperar, você está fazendo com que o pecado prospere. Compreendeu? Pense a respeito. É muito sério isso, porque está aqui, ó. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Em nome de Jesus, talvez você tenha feito com que o pecado só prospere e não está se dando conta. Está aí avalizando coisas, financiando coisas que a palavra de Deus abomina. Peça para Deus abrir o seu entendimento. Dê uma olhada aí para a sua vida. Observe as suas atitudes. Talvez você faz concessões. Você acha que tudo é normal. Você olha para lá e para cá, não, acho que Deus não se importa com isso. Se importa sim. Se importa sim. Eu encontrei um casal na época em que eu ainda nem estava em São Paulo. Eu dava realizava algumas reuniões para casais. E um casal que estava casado já há 14 ou 15 anos, disse que eles estavam vivendo bem, viviam bem, tinham vivido bem durante aqueles anos todos. Mas, de repente, com aquela história de, está meio monótono o nosso casamento, e monótono, e começaram a colocar coisas, e foram a sex shop, compraram coisas e coisas. E dali em diante, o que eles estavam em busca de emoções, né? Aquela expressão de sempre dar uma pimentada no relacionamento, só serviu para destruição, um esfriamento, se afastar.